Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um webinar. Dessa vez, iniciamos hoje uma série de webinars falar um pouquinho sobre gestão. Então, hoje iniciamos aí com o episódio 1, que são os principais passos para uma gestão descomplicada. O próximo episódio será sobre vendas e indicadores de performance. E o episódio 3, ações e marketing. E episódio 4, do primeiro contato com o aluno à retenção. Comecei um pouco de trás para frente, né? Eu sou o Antônio, CEO da Tecnofit, junto com o Ebert, parceirão nosso aí, consultor, um cara fera no assunto, domina tudo que a gente vai abordar aqui. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, suas sugestões ali através do chat e vamos em frente. Queria aproveitar também reforçar um pouquinho sobre o nosso portal, Interação Fitness. Convido todos vocês a conhecerem o portal, acessarem. A gente tem um conteúdo de altíssima qualidade lá, profissionais super experientes nos temas que eles abordam. Convido todos vocês aí a participarem, entrarem no portal e acompanharem o conteúdo que a gente divulga lá semanalmente, tá? Então, o domínio é interaçãofitness.com.br, sem cedilha e sem acento. Tá joia? Vamos em frente e é isso aí. Espero que vocês aproveitem. Essa série é uma série que a gente fez baseado em alguns pedidos que a gente teve. Vocês que são os nossos espectadores aí, que sempre estão participando, sempre comentando e sugerindo temas. Então, a gente percebeu um volume muito alto de solicitações em cima desses temas sobre gestão e a gente acabou separando nesses 4 episódios aí para tornar ele um pouquinho mais assertivo e com conteúdo um pouco mais profundo também. Porque abordar todos esses temas em um episódio só, ou a gente teria muito tempo, isso acaba sendo um pouco cansativo, ou seria um assunto, a gente acabaria tornando o conteúdo muito, muito raso. Tá? Então, a nossa expectativa é que a gente consiga abordar isso separado nesses 4 episódios. E, claro, se vocês tiverem dúvidas, sugestões e até críticas e novos temas para a gente abordar depois dessa série, vamos em frente. No intervalo dessa série, desses quatro webinars, a gente vai ter um outro também focado um pouquinho no sistema, tá? É um ponto que a gente vem percebendo, uma solicitação também que a gente está tendo aí de alguns clientes a respeito da nossa agenda, tal. Isso vai acontecer nas próximas semanas aí, a gente vai mandar um comunicado para todo mundo com a data certinha sobre esse evento, esse papo, tá? Vamos lá, Ebert, quer dar alguns recados iniciais aí? Fica à vontade. Eu quero agradecer pela participação, né? Mais uma vez que a gente abre uma série de webinars e a audiência boa, né? Como sempre, nos outros também, foi sempre bem legal. Então, agradeço pela confiança de todos aí em parar, assim, numa quarta-feira à tarde para ouvir a gente trazer algum tipo de conteúdo que seja relevante para o dia a dia mesmo da gestão, que sempre foi a premissa, né? Ter algo que a pessoa leve e aplique, e não fique uma coisa teórica demais a ponto de ser inaplicável em qualquer esfera. Então, quero agradecer mais uma vez por isso. A gente estava conversando aqui antes do webinar e antes de fazer essa série também. Ela vai ter uma característica um pouco diferente da série anterior, com talvez o tempo de duração um pouco mais enxuto, para que a gente possa realmente trazer o conteúdo respondendo as perguntas que sejam pertinentes para quem está nos ouvindo. Então, o conteúdo está bem enxuto, não quer dizer que ele está assim, falho, mas resumido para que a gente possa otimizar o tempo mesmo de todo mundo aí. A gente sabe que, inclusive, é semana de pagamento na maioria das academias e tem bastante conta para fazer. Né? E perfeito, que possa acompanhar os outros também, que eles estão todos interligados, né? Assim como na primeira série, essa segunda série, todos os pontos eles estão interligados e hoje é o pontapé inicial aí de todos os demais. Perfeito. Acho que é uma abordagem bacana. A gente tem aqui claro, o Ebert preparou um conteúdo bem legal, como ele falou. Apesar de ser um conteúdo enxuto, ele é super execuível. E são questões práticas que vão ajudar vocês aí a ter uma gestão descomplicada, como a gente chamou esse episódio.
Então, aproveitando o gancho aí, Herbert, conta pra gente por que o termo gestão descomplicada. O que se quer dizer com isso? O que se aborda aí dentro desse termo mesmo? Tá, legal. Esse também foi o mesmo tema que eu usei na palestra do Curitiba Fitness Fair, né, no Summit, Gestão Descomplicada. Reforçando mais uma vez o que eu falei agora há pouco, né? Tentar trazer uma visão de forma que a pessoa realmente se identifique com o dia a dia dela de gestão. A gente sabe que a grande maioria do mercado de fitness é feita de academias, não sei se a gente pode chamar assim, pequenas ou médias, mas não são empresas gigantes. E o dia a dia, ele às vezes não acompanha a teoria, né, em muitos lugares que a gente tem isso, em muitos livros, ou enfim. Então, o termo gestão descomplicada, eu penso basicamente da seguinte maneira. Toda empresa, ela vai ter ali um tripé que ele vai ter que acontecer de alguma forma em todos os setores da empresa. Então, tripé das pessoas, o tripé dos processos e o tripé do acompanhamento disso tudo. Sem isso, não vai funcionar. Então, como que eu imagino a gente descomplicando? Seria entendendo mais ou menos da seguinte forma. Eu posso ter uma empresa com pessoas lá, então eu posso ter uma academia com pessoas nos seus postos, que ela não entrega resultado porque essas pessoas elas não têm um processo para executar. Então, o processo, quando eu entendo o processo, eu entendo metodologias e ferramentas que ela vai usar no dia a dia para executar a tarefa que ela tem que executar. Se automaticamente a pessoa não tem processo, eu não tenho como acompanhar esse processo, porque ele não existe. Eu não tenho como melhorar essa pessoa, porque eu não sei em que ponto que ela está falhando. Eu não consigo dar feedback, eu não consigo nem preparar um treinamento para essa pessoa. Então, não dá, já ficou um pezinho de 3 pernas ali, que 2 já falharam, né? Da mesma forma que existe esse formato de empresas, e aí gostaria que quem estiver ouvindo, tenta identificando aonde pode estar, de repente, o seu gargalo, né? A gente pode ter um outro tipo de situação, que é a academia, que ela tem as pessoas, ela tem os processos, ou pelo menos ela sabe do que ela tem que fazer, mas ela não acompanha isso também. Não tem ninguém para acompanhar se isso está sendo executado ou não. Também não vai funcionar. Na verdade, você tem 2 coisas descoladas, né? Você tem a pessoa e tem o processo. Não quer dizer que essa pessoa está realizando esse processo, principalmente porque não tem ninguém olhando todo esse caldo aí. Perfeito. Então, e a gente pode ainda ter um terceiro cenário. Eu posso ter a pessoa que vai executar, eu posso ter a pessoa para acompanhar e eu não tenho o processo no meio. Então fica a pessoa numa ponta, o outro que seria para acompanhar ou que de repente está fazendo de conta que está acompanhando, não acompanhando nada. Porque ele não falou para quem tem que executar o que ele tem que fazer, que método que ele tem que usar, ele não tem ponto de conferência. Então, assim, esses 3 pontos, ele já descomplica muita coisa, né? Se até aqui, nesses 5 minutos que a gente está conversando realmente sobre o tema, né? Quem tá aí interagindo com a gente, se identificou em alguma falha desses 3 pontos, já é um grande começo, poderia até desligar o webinar agora e já começar a trabalhar para suprir uma dessas 3 perninhas aí. Tá? Mas não desliga, porque a gente vai falar justamente sobre ela. O que eu costumo dizer, né? Identificar o problema é 50% da solução, né? Pois é. Se a gente já contribuiu com 50% agora, nesse primeiro momento, já fico bastante feliz. Então, temos aí mais um bom tempo para entregar os outros 50%, Herbert. Vamos lá. Legal. Então, dessa forma, olhando com esse olhar, né, de descomplicar nesse sentido, então, acho que a próxima etapa seria desenvolver uma visão sistêmica tentando integrar tudo isso, né, ver como tudo isso vai funcionar, um ajudando o outro, um complementando o outro, dando suporte para o outro, para aí sim tomar decisão, né? E qual seria a visão sistêmica ideal, ao teu ponto de vista, Herbert?
Então, assim, automaticamente, quando a gente fala de sistêmico, a gente está falando do todo, e a primeira ação que eu vejo que facilita bastante você conseguir enxergar o todo é você fazer o papel que é o que nós fazemos nas consultorias. É você ter o olhar de fora da situação. É porque enquanto a gente está ali no chamado olho do furacão, às vezes tem coisa acontecendo aqui nas suas costas que você não está conseguindo ver porque você está olhando para um outro incêndio que está acontecendo aqui na frente. E isso é natural. No negócio de todo mundo, no seu negócio, no meu negócio, no negócio da academia, enfim. Isso acontece porque a gente está ali, muitas vezes no meio, até operando mesmo, né, e não só gerindo, a gente está, às vezes, na operação. Então, eu acho que a primeira coisa é tentar dar um passo, né, assim, subir um pouco o raio de visão, tentar olhar de cima tudo que está acontecendo. E eu costumo fazer esse ângulo de visão ficar mais facilitado quando você divide por setores. Uhum. Eu entendo o negócio academia com 5 pilares básicos, que desses pilares você pode depois ramificar da forma que achar melhor e da forma que você consiga controlar da melhor maneira. Tá? Então eu sempre penso no setor financeiro, sempre penso em vendas, fidelização, porque a gente trabalha com serviço e a gente precisa fidelizar o cliente, marketing e gestão de pessoas. Tá? Então essas são as 5 grandes áreas aí, né, 5 áreas macro da academia que não tem como não existir. Perfeito. Mas eu vou fazer gestão de pessoas e eu sou dono do meu estúdio, só eu dou aula. Então você vai ter que fazer a sua gestão. Você vai ter que se gerir como gestor, como profissional. Então não existe não ter um desses pilares. Mas eu ganho muito cliente porque eu trabalho próximo de uma empresa que vem muita gente de lá. Tudo bem, só que se uma hora a empresa sair dali, você vai ter que fazer marketing para captar mais. Você vai ter que fazer vendas para você poder converter esse pessoal. Você vai ter que ter um financeiro bom para você conseguir precificar direito. Vai ter que fidelizar o cliente e vai ter que capacitar profissionais. Então não tem como. Isso tem que ficar integrado. Tá? Então, visão sistêmica, eu imagino que você entenda como essas 5 áreas se integram. Hoje, eu identifico, na maioria dos projetos, eu entro, no meu trabalho, ele começa pela parte comercial, é a principal dor do cliente. Né? Quando ele chega para mim, qual é uma dor? Eu estou vendendo pouco. Então, essa é a primeira, né? Já ouviu falar do DNA do cliente? Demandas, necessidades e anseios, né? Então eu falo que assim, a primeira coisa que ele vem trazendo é a necessidade, né? A necessidade é vender mais. Aí quando você vai ganhando um pouquinho mais de profundidade no assunto, aí vem o anseio. Na verdade, ele quer vender mais porque ele está recebendo pouca visita. Ele está recebendo pouca visita porque ele está prospectando pouco. E assim vai, né? Ele está prospectando pouco porque ele não investiu lá atrás. E assim vai. Então a gente começa, na maioria dos casos, pelo setor comercial. Mas quando a gente se aprofunda mais no projeto, a gente começa a perceber que o gargalo não é no comercial. O comercial, ele é a consequência. Ele está vendendo pouco porque é uma consequência estar chegando poucas pessoas lá, talvez, ou poucas renovações, por uma série de coisas que estão dentro da cadeia que não funcionaram antes. Então, esse é a principal coisa. Mas tudo isso daqui, ele vai influenciar diretamente, lógico, no financeiro, se ele não estiver funcionando direitinho. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre os itens de cada pilar desses aqui, que eu acredito que possa fazer sentido aí para a grande maioria, né? Podemos? Tem alguma pergunta agora ou tá tranquilo? Por enquanto não. Por enquanto não. Tem algumas pessoas falando que não estão conseguindo visualizar e ouvir. Bom, não adianta eu falar, já que eles não vão escutar, né? Mas dá para quem tiver com alguma dificuldade de imagem, o F5 normalmente resolve. Dá um refresh aí no browser, atualiza que resolve. Aparentemente tem várias pessoas que estão conseguindo ver tudo bem. A gente está com uma audiência bem alta aqui.
e tem 2 ou 3 pessoas ali que estão comentando dificuldade. Tá, então vamos lá. Pô, tem pessoas aí do norte, nordeste, noroeste. Pô, o pessoal aí deve estar quente, né? Aqui no sul, sudeste, a gente está passando por uma friaca. Então, não achem que a gente está em outro mundo, não, mas, de certa forma, um pouquinho, né, com relação ao clima. Eu tenho uma cliente em Fortaleza, falei com ela hoje de manhã, ela falou assim, aqui tá 29. Aqui tá 8. Temos pessoas aí de Fortaleza também. Vamos lá, Ebert, mas pode abordar os temas aí, cada um desses pilares, que eu acho que vai fazer bastante sentido para todo mundo, sim. Tá, legal. Então, assim, começar pelo financeiro, que é o que manda em todo o restante, né? Então, olhar para o setor financeiro, quando eu penso em identificar possíveis melhorias ali e onde que isso pode refletir no restante, a primeira coisa de qualquer lugar, de qualquer projeto, quando eu vou voltar os olhos para o financeiro, é a identificação dos custos. Nós fizemos um webinar falando só sobre isso, né? Na primeira série. Então, só sobre gestão de custos, centros de custo, distribuição e tudo mais. Então, assim, além, é lógico, de identificar os custos, é lógico que essa análise ela leva a uma série de outras ações. Mas dentro de custos, a gente pode, do financeiro, a gente pode falar de custos, pode identificar melhores tarifas, pode falar de margem, né, pode falar de rentabilidade da empresa. Então, são vários itens dentro do pilar do financeiro aí que contribuem para o restante. Eu começo sempre pelo financeiro, porque, como eu disse, o comercial normalmente é a porta de entrada da maioria dos projetos, né? E uma das primeiras coisas do comercial que eu procuro identificar é se a precificação está correta. Né? Então, a precificação, na maioria das vezes, é tomada pelo mercado local. Pelo mercado local, a gente não sabe se o vizinho ele tem um imóvel próprio ou se ele tem um aluguel muito mais em conta, que, de repente, ele consiga aplicar um ticket um pouco mais baixo do que o seu. E aí, muitas vezes, você copia o ticket dele e, às vezes, nem margem você tem no ticket que você está aplicando. Então, antes de fazer qualquer campanha milagrosa de vendas, aliás, meu próximo artigo aí do Interação Fitness é justamente sobre antecipação de recebíveis. Né? Então, Boa, assunto bom. Esse já está lá, tá? Foi aprovado pelo moderador já lá no portal e em breve deve estar sendo divulgado aí. Mas uma das coisas é justamente isso, né? Muitas vezes você está cobrando um valor que não é o valor que você deve cobrar, além de estar cobrando um valor baixo. Muitas vezes as pessoas esquecem das chamadas taxas ou tarifas, né? Como matrícula, como manutenção, que dão receita adicional à vista, principalmente. Se você for fazer essa conta, é muito mais barato do que você fazer antecipação. Já estou dando um spoiler do artigo já, né? Então, assim, tem uma série de fatores ali no financeiro que devem ser conferidos, e não uma vez só. Uma vez que você faz, você tem que fazer de tempos em tempos para saber se ainda está um formato sadio. Tá? Então, dentro do pilar do financeiro, eu imagino dessa forma. Partindo do financeiro para vendas, que vai ser o tema de um dos webinars também, né? A gente vai falar sobre vendas e indicadores de performance. Então, eu acho que o principal ponto, o ângulo de visão de vendas é você ter a consciência de que hoje vendas em academias não serve mais ficar passivo, já não hoje, mas já há algum tempo. Mas eu sempre reforço muito isso. Né? Hoje eu procuro enxergar vendas assim, o que está acontecendo de venda passiva, que é aquele cara que passou na calçada, chegou e comprou porque ele quis, ninguém fez nada para ele entrar lá. No máximo deixou a porta aberta. Né? E o que está acontecendo de venda ativa? Só daí a gente já consegue entender o perfil da equipe comercial que a gente está trabalhando. Né? Se eu tenho uma equipe que ela vende muito ali no passivo, que a pessoa já veio 50% com vontade de comprar, só faltou um tapinha na bunda para comprar mesmo. Né? E de ativo não tenho nada,
eu não tenho aula experimental agendada, eu não faço CRM, eu não tenho fechamento de venda depois, então eu tô com um perfil, ou tô com um perfil de vendedor que não se encaixa ali para vendas, ou se não, tá faltando a coluna lá, de repente, da metodologia, do processo. Eu tenho a pessoa e eu não tenho o processo para ela fazer o ativo realmente ser funcional, né? E gerar retorno. E, consequentemente, eu não tenho ninguém acompanhando. Se eu não tenho a metodologia, eu não tenho o que acompanhar, né? Então, assim, em vendas, que a venda ela não seja passiva simplesmente, porque vai morrer. Venda passiva hoje, se quem depender de venda passiva está fadado a fechar, ao fracasso, porque não tem. As pessoas mal saem de casa sem decidir alguma coisa para sair de casa. Quanto mais ficar rodando 3, 4 academias para ficar decidindo qual que é a melhor. Processo, metodologia, né? E dentro desses processos que você consiga aproveitar as oportunidades que estão sendo deixadas de lado. Tá? Quando a gente for falar de vendas e indicadores de performance, eu vou me aprofundar bastante em processo, porque para cada indicador de performance tem um processo e uma metodologia. Tá? Então, a gente vai falar bastante disso lá. Fidelização. Também é tema do último webinar. Uma vez que o cliente comprou, ele vai precisar ficar com a gente durante um período de estadia, que é o plano que ele comprou, e a gente sempre espera que depois desse período ele renove os votos com a gente. Né? Que ele confie em ficar mais um período. Então, também dentro de fidelização, deve ter alguns pontos de contato com o cliente durante a sua estadia que faça ele ter esse valor percebido no serviço que a gente está entregando. A gente já comentou algumas vezes, né? Isso é tema de vários artigos, de várias entrevistas, quando a gente fala de academias low cost, né? Eu sempre costumo sugerir, assim, a fidelização, o processo de acompanhamento do cliente durante a jornada dele é a grande oportunidade que a gente tem perante as low cost. É uma grande oportunidade, né? Uma vez que a gente sabe que não é modelo de negócio das low cost fazer esse acompanhamento tão próximo do cliente durante a jornada dele. A gente comentou um pouco do turnover, né? Que o turnover deles é bem alto. Então, eles têm uma força de marca, eles têm uma força de marketing, tem uma captação muito grande, porque eles já sabem que vai rodar muita gente. A gente tem 4,5%, máximo 5% aí, talvez alcance logo, de pessoas praticando atividade física no Brasil. Talvez metade disso em academia. Então, imagina, hoje, se 90, vamos colocar um pouco mais, um pouco mais não, um pouco menos. Se a gente tiver uma penetração de 10% a mais. Sabendo que não tem, né? Sabendo que não tem. Se a gente tiver do que tem hoje, eu vou colocar mais 10% para chegar a 15%. Números próximos dos Estados Unidos ali. Se colocar 10% hoje dentro do mercado, não fica 10%. Não permanece 10%. Por conta justamente do serviço. Perfeito. Então, assim, eu acho que esse gap é a grande oportunidade. Todo mundo hoje quer uma experiência personalizada, em qualquer lugar que você for. Se você for num restaurante, você quer uma experiência personalizada. Se você for na academia, você quer uma experiência personalizada. Se você for no médico, você quer uma experiência personalizada. Todo mundo quer, né, ser tratado como único. Né? Então, assim, quem não quer procura o serviço que claramente não vende isso, né? Que daí Exato. Eu acho que é questão até da própria low cost. Esses caras, eles não vendem serviço, não vendem personalização. Aí tem o público para eles também, obviamente. Tem o público. E quando a gente pensa nessa galera que está fora, eu penso sempre assim, esse cara não sabe nada, ele vai ter que ter minimamente algum tipo de orientação. Né? Então, olha que oportunidade maior ainda de a gente conseguir melhorar a fidelização do mercado com isso. Né? Dando sentido para o cara ter saído do sofá num dia como hoje, né? Que aí tá 9, aqui tá 13, e o cara bater lá na porta da academia e querer ficar. Eu acho que é quase que obrigação a gente entregar para esse cara realmente uma experiência melhor. Exato. Então, na coluna da fidelização, eu vejo esses pontos durante toda a jornada do cliente.
né? Perfeito. Deixa eu só colocar no meio aqui, Herbert, uma pergunta do Jefferson. Até você abordou um pouquinho sobre a questão da aula experimental e tal, e o Jefferson pergunta se você acha que as aulas experimentais devem ser cobradas. Não, eu não sei se depende do modelo de negócio dele, mas assim, pelo menos nos meus projetos eu não cobro aula experimental. Mas também, como já foi uma pergunta de um outro webinar, hoje eu não dou mais do que uma aula experimental. Perfeito. É o momento que você tem de entregar experiência, né? Mostrar a experiência, na verdade, que você pode entregar ao longo da jornada daquele cliente dentro do seu negócio. É a degustação, né? Então, Exato. assim, a degustação, olha, experimenta aqui uma vez, e aí depois a gente volta a conversar. Mas eu E essa não aula vejo. tem que Assim, ser agora, incrível, né? tem que ser o cara tem que se sentir acolhido realmente ali. E talvez, eu não sei se esse seja a questão que ele esteja falando, de repente, de aula avulsa. Aula avulsa é diferente de aula experimental, né? Aula experimental é aquele cara que foi, procurou, ele não está meio indeciso, vai fazer uma aula para experimentar. Mas tem a pessoa que chega na academia, ela já treina, de repente ela está viajando, está por perto, e quer fazer uma aula avulsa só para fazer e treinar. Aí sim, a aula avulsa eu cobro. Agora, a aula experimental para prospect, assim, que foi procurar, eu não tenho não uso essa prática. Perfeito. Rogério aqui também faz um comentário sobre, ele é uma pergunta aqui, eu entendi, que hoje o marketing de mídias sociais é o carro-chefe das academias ou o marketing offline? O que você tem visto aí, Herbert? Eu sempre vejo assim, o marketing digital não dá para ficar sem ele, mas as academias que estão, principalmente as academias mais próximas, mais para dentro do bairro, digamos assim, eu não vejo como ficar sem o offline. Eu vou falar até um pouco de uma estratégia. Eu estava conversando com uma cliente, né, hoje e os outros desse formato também. Imagina que você está dentro de um bairro, né, que você tem 2 padarias, um açougue, uma farmácia, um mercadinho, né, ou ali tudo muito próximo de você ali. E aí você está numa região onde o público tem uma faixa etária um pouco mais alta. Hoje a gente sabe que até os vovozinhos estão com o celular na mão, né? Mas assim, por que a gente não pode impactar essa pessoa da maneira tradicional, de repente ali na porta de um comércio, entregando um folder, entregando um voucher, fazendo um convite e gastar dinheiro, de repente, tentando impactar essa mesma pessoa lá no Instagram, fazendo um impulsionamento? Se ele não é nem, às vezes, nem um público tão que vai consumir tanto assim no Instagram. Ele pode estar com o celular na mão para mandar um bom dia para a família lá no WhatsApp, mas não necessariamente quer dizer que ele compra coisas o tempo todo pelas redes sociais. Eu acho que os dois têm que funcionar. Eu acho que às vezes você está muito conhecido na rede social e às vezes no local que sua academia está, ninguém te conhece. Porque você está numa rua que não é de tanta passagem, você está num ponto comercial que não é tão visto, e você está brigando lá com a rede social para aparecer no seu raio lá, e para o seu público mesmo você não está aparecendo. Então, assim, não vejo uma coisa descolada da outra. Tá? Tem muitas ferramentas, tem venda pelo Instagram, venda pelo WhatsApp, hoje os funis de venda aí estão cada vez mais elaborados, né? Nas mídias digitais, mas eu não vejo uma coisa descolada da outra, não. De verdade. Perfeito. Posso emendar mais uma aqui, Herbert? Manda. O Igor comenta aqui que, putz, ele faz muitas ações de fidelização com os alunos, mensagens, ligações, etc. Mesmo assim, a rotatividade dele acaba sendo muito grande. Você tem alguma dica de estratégias diferenciadas para tentar minimizar um pouquinho essa rotatividade de alunos? Daí já emendo uma pergunta da Maíra aqui, que qual que é o percentual de turnover que é ideal é zero, né, obviamente, mas qual seria um turnover preocupante? O percentual de turnover, você tem que acender aquela luzinha amarela ali. Tá, então eu vou na do Igor primeiro. Na verdade, a do Igor, eu vou responder com a quarta coluna, que seria a gestão de pessoas, tá?
E aí depois eu já volto no indicador da Maíra. Se ele já vem fazendo várias ações como ele está fazendo, eu acho que a primeira análise ele está fazendo ações de relacionamento, né, assim, simples, ele colocou as regras de CRM lá no sistema e ele está executando de acordo com aquelas regras e ponto final, ou ele está fazendo algo a mais junto com a equipe dele para poder, de repente, tentar identificar outros gargalos do porquê as pessoas não estão ficando. E aí, quando ele fala de uma saída muito grande, também eu acredito que tem que ver isso em métricas, né? Quanto, em percentual, o que ele está considerando ruim, enfim, eu acho que aí vem outras coisas. E um dos pontos que eu acredito muito é pesquisa de satisfação, principalmente para quem, não principalmente, mas assim, inclusive para os desligados. Eu costumo dizer que o aluno, quando ele se desliga da academia, seja porque ele não renovou, seja porque ele cancelou, no ato do desligamento, a maioria das vezes ele vai falar assim, ou é tempo, ou é grana, ou qualquer outra coisa assim. Dificilmente ele vai dar as causas reais. Se você faz uma pesquisa com desligados a partir de 60 dias, muito provavelmente que você vai conseguir respostas mais sólidas sobre o desligamento daquela pessoa. Tá? Então, esse contato com a pessoa depois de uns 60, 90 dias é fundamental para você colher respostas mais efetivas. Durante a jornada dele na academia também. Por quê? Os alunos normalmente falam assim, conversaram comigo quando eu fui me matricular e conversaram comigo quando era para renovar o plano. E aí, durante a jornada toda dele, ele ficou simplesmente em contato com o professor dele lá, 2 vezes na semana, né, na média da frequência dele lá, e olhe lá ainda, né, que a média é em torno de 1,5 vezes por semana, né, a frequência hoje. Se você for pegar o banco de dados da maioria aí, dá nisso. Então, tem que primeiro identificar qual a métrica que ele está usando, quanto que isso está representando em percentuais, e ver se ele já fez algum trabalho com as pessoas, né? Quando eu falo do tripé da perninha da gestão de pessoas, a gente vai falar também num webinar futuro, a gente pode criar um só para falar sobre gestão de pessoas, que é um tema que me agrada bastante, né? Então eu penso alguns fatores, por exemplo, qual é o perfil da equipe que eu estou trabalhando? Eu uso a ferramenta DISC sempre como análise de perfil de comportamento, porque existem perfis melhores para determinados momentos, né? Então, para vendas eu tenho um perfil, uma combinação de perfis melhor, para professor e assim vai. Que tipo de política de retenção de talentos a academia está fazendo hoje? E aí esse nome pode parecer assim, né? Nossa, retenção de talentos é coisa de multinacional. Não é. Né? Muitas vezes o talento, ele precisa de muito menos do que você imagina para ficar com você. Ele precisa, muitas vezes, de treinamento, ele precisa de informação, ele precisa de acompanhamento para ele ser uma pessoa melhor no mercado. Pode ser que ele não fique com você o tempo todo, mas você consegue, às vezes, aumentar a jornada, né, desse talento com você, nutrindo ele de informação, que vai fazer dele um profissional melhor. Né? Então, essas são as políticas de gestão de pessoas que eu acredito bastante. Tá? Então, para o Igor, eu acho que está respondido. E aí, para a Maíra, em relação ao turnover, existem indicadores diferentes. Eu não vou entrar muito, porque o próximo webinar de vendas a gente vai falar sobre indicadores. Mas, assim, para modelos de negócio diferentes. Então, se eu tenho uma academia convencional, se eu tenho um box de crossfit e se eu tenho um estúdio de treinamento funcional, são 3 referências diferentes que eu uso. Então, agora, isso falando em renovação, né? E isso vai impactar diretamente no indicador de rotação. O que você tem que imaginar é que a sua rotação ela está diretamente ligada com o tempo que o aluno permanece com você pagando. Um exemplo. Eu tenho uma rotação de 10%. Então, da quantidade de clientes que eu tenho lá, 100 clientes, um exemplo, um estúdio pequeno tem 100 clientes. Se eu tiver uma rotação de 10%, ou seja, se 10 clientes se desligarem todo mês da minha base, em 10 meses, quer dizer que eu troquei a minha base inteira.
E qual que é o problema dessa rotação ser muito alta e o aluno permanecer pouco com você? Que seu esforço de captação vai ser simplesmente para tampar o buraco. Você não vai fazer captação para crescimento. Uhum. Qual que seria um prazo ideal de estadia? Em torno de pelo menos 12, 14 meses o aluno permanecer pagante com você. Isso vai dar uma rotação ali em torno de 7%, mais ou menos. Né? Então, a rotação acima de 7%, já 7% é luzinha amarela. Passou de 7%, já começa com luzinha vermelha. Realidade de mercado hoje, 10 a 15%. Ou seja, os alunos estão ficando menos de 10 meses pagando com você, seus alunos novos estão entrando para tampar o buraco e não cresce. Aí eu volto para a perna da fidelização. Por que é importante esse acompanhamento durante toda a estadia do aluno? Para você não ter que agora ir para a quinta perna e última, que é o marketing, e ter que colocar muita grana de marketing simplesmente para colocar aluno para dentro para suprir a necessidade de manter o mesmo número. Sim, é muito mais caro trazer aluno novo do que manter o aluno que já entrou, né? Isso Exato. é fato, acho. Exatamente. Então, eu acho que aqui eu fecho o ciclo das 5 colunas aí, e eu acho que nesse bate-papo de 20 minutos que nós tivemos aqui, já deu para perceber como tudo está integrado. Né? Então, é isso que eu entendo como gestão descomplicada. Não existe uma fórmula mágica. Pode procurar todos os vídeos de YouTube que você quiser, todos os livros, todos os manuais. Não é simples. O negócio de academia é um dos negócios mais complexos que eu conheço, assim. Porque você lida com serviço, você lida com pessoas comprando, com pessoas entregando, enfim, tudo é complexo. Mas, assim, ao mesmo tempo, você está entregando uma coisa que é para mudar a vida das pessoas. No meu caso, isso é muito satisfatório. Saber que a pessoa lá da ponta está saindo satisfeita com a entrega que a gente está fazendo. Então, não é difícil, é trabalhoso. Como que a gente descomplica? Tendo todos os pontos bem definidos e o que vai acontecer dentro de cada coluna. Se não tiver processo, não adianta ter pessoa. Se não tiver acompanhamento, não adianta ter pessoa com processo. Então, é uma coisa totalmente ligada com a outra. Legal. A Gislane e a Fabiana aqui, Herbert, estão comentando da dificuldade que elas veem ao tentar fechar um aluno tentar fechar um plano com um aluno que foi fazer uma aula experimental. Muitas vezes o cara não atende, não retorna mensagem e tal. Qual que seria a melhor forma de fazer esse aluno, esse prospect que veio fazer uma aula experimental, adquirir um plano no negócio do negócio? Meninas, é assim, ó. Você tem que imaginar que do mesmo jeito que da mesma forma que você não vai cobrar essa aula experimental, ela não pode sair tão barata assim. Falando em vendas, você não pode ficar gastando tempo à toa com o que não vai te trazer retorno. Então imagina que quando o aluno vai para fazer aula experimental, você tem que fazer ele comprar na hora. Quando eu falo de indicadores, eu imagino que de cada 10 alunos que for fazer aula experimental, você tem que fazer pelo menos 6 comprar. Pelo menos 6. Porque, imagina, esse aluno ele já foi até a sua academia, já te visitou, já marcou uma aula experimental, já compareceu na aula experimental, ele já fez 3 etapas super difíceis. Sair de casa, marcar e comparecer. Não tem por que ele não comprar. Então, essa conversão aqui tem que ser de pelo menos 60%. Pelo menos. Como que você faz isso efetivamente acontecer? Antes dele ir para a aula experimental, você gera uma regra de CRM no seu sistema. Se você não tem, faz no seu caderninho, mas se você tiver um sistema, vai te ajudar muito, você não vai ter que ficar lembrando do que você tem que fazer. Manda uma mensagem para ele um dia antes da aula experimental. No dia da aula experimental, gera uma ligação para o seu consultor, fazer a confirmação. E nesse momento da confirmação, oferece algum tipo de benefício para ele se ele fechar na hora da visita. Então, Antônio, estou ligando para confirmar a sua aula experimental de hoje e também aproveito para te falar que, para todo mundo que fecha o plano na hora da aula experimental, tem uma condição especial. Se você quiser falar o quanto vai ser, por exemplo, tantos por cento de desconto na ativação, tantos por cento de desconto na primeira mensalidade. Qualquer coisa que você já prepara ele para compra.
Porque se ele for despreparado, o que vai acontecer é que ele vai terminar o experimental e vai falar, nossa, foi super legal, eu vou ver então e eu te falo, porque hoje eu vim sem cartão. É lógico, você não preparou ele. Você está falando no telefone mais ou menos assim, ó, vem com o cartão porque eu vou fazer você comprar. E não precisa ter medo de fazer, porque funciona, tá? Então é isso, é essa a dica que eu dou. Não pode deixar ele embora sem comprar. E se ele for embora sem comprar, faz uma sequência de contatos com ele depois, até o fim. Isso aí, Fabiano. Fabiano disse que não existe almoço de graça. Nem o cafezinho, quanto mais almoço. Nem o cafezinho. O cafezinho está incluso lá, com certeza. Sim. Legal. Só para encerrar, tem mais uma aqui do Jefferson. O Jefferson, ele tem uma academia de lutas e artes marciais. Ele é um pouco, na verdade, um complemento um pouco disso que você acabou de falar, Herbert, mas ele até pede algumas dicas aqui de ações que podem ser tomadas para conquistar ex-alunos, clientes que fizeram contato e que entraram em outra academia, e para clientes que estão em dúvidas na renovação do plano. Na verdade, eu penso que você, para todo contato que você for fazer, você tem que ter um motivo. Então, o primeiro de tudo é você determinar qual o motivo de você estar ligando para um ex-aluno, de você estar ligando... Assim, o motivo é vender? Perfeito, o motivo é vender. Mas você não vai ligar para ele e falar, quero vender para você de novo. Você tem que ter algum motivo. Então, a abordagem para o ex-aluno é para visitante que não fechou é outra abordagem. Então, como eu falei aqui, as etapas que você tem para cada processo, você tem, para ex-aluno eu vou falar isso. Se eu for falar com um visitante que não fechou nesse mês, eu vou falar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ou o motivo, qual o motivo para cada um. Se você determinar o motivo, aí você começa a fazer a sequência de contatos que você tem que fazer. Perfeito. Esses assuntos a gente vai abordar com mais profundidade também no episódio de vendas e indicadores de performance, né, Herbert? Sim, porque aí eu vou falar sobre todos eles. Gênesis, você que chegou agora e está perguntando ali sobre as formas de fidelização, a gente já comentou um pouquinho, só para tornar o assunto muito repetitivo. Assim que a gente finalizar, a gente tem esse webinar gravado, a gente vai disponibilizar o vídeo para todo mundo, tá? Fique tranquilo que você vai ter acesso a todo o conteúdo que já foi abordado aqui. Sim. Vamos lá, Herbert, pode seguir em frente aí com o teu... Bom, na verdade eu vou então só amarrar agora para a gente finalizar. Como seria, então, a gente descomplicar, né? Quando a gente fala de gestão descomplicada. Eu penso que cada vertente dessas 5 que eu comentei, financeiro, vendas, gestão de pessoas, fidelização e marketing, ela precisa que cada uma delas tenha seus pontos de conferência. Pode ser através de indicador de performance, pode ser através de indicador de comportamento, né? De gestão de pessoas. O que pode ser um ponto de conferência, né, em gestão de pessoas? Você pode ter vários, você pode ter vestimenta, você pode ter pontualidade, você pode cumprir todas as etapas de abordagem do aluno, seja em vendas ou seja em fidelização, né? Em vendas, o que eu posso ter de ponto de conferência? Se realmente os cadastros estão sendo realizados da forma correta, que os indicadores são sólidos. Um exemplo mais claro disso, academia que você identifica lá, 85%, 90% de conversão, não está cadastrando visitante. Uhum. De cada 10, 9 compra, né? Me fala onde é que a gente vai fazer um estudo de caso, né? Então, esses pontos de conferência, em cada uma das esferas, você tem que ter para que você não fique toda hora tentando tirar o coelho da cartola, que a gente fala, né? Mais ou menos falar assim, estourou esse mês, não tem dinheiro no financeiro. Poxa, o alerta vermelho soou em cima. Talvez o último recurso que você tenha seja fazer uma campanha de preço, mas isso vai ser uma consequência, né, de algo que você deixou de fazer lá atrás. Deixou de fazer um planejamento de 3 a 6 meses também, talvez, né? Então tem que ter os pontos de conferência para quando começar a acender a luzinha em cada um desses pontos, você já ir direto e tomar ação pontual. Porque se tudo fica misturado num caldo só, depois para você começar a tirar as coisas e achar onde está o defeito, aí você vai ver que, nossa, vai dar um trabalho que você vai ter que começar tudo do zero. E tudo do zero muitas vezes culmina em até trocar equipe, começar uma equipe do zero.
porque você já vai estar com uma cultura enraizada, já vai ter pessoas, não é generalizando, mas a maioria vai ter entrado na zona de conforto e você mudar o ritmo da dança no meio do caminho é traumático. Então, eu acho que para amarrar essa ideia da visão sistêmica é que através dos pontos de conferência você consiga tomar decisão de uma forma mais ágil e mais assertiva. Perfeito. E eu acho que para esse primeiro tema, eu acho que a gente falou bastante. Com certeza. Claro, existem pontos aí que podem ser muito mais profundos, questões práticas e tal, mas, pô, a gente pode ficar aqui uma semana conversando sem parar e com certeza a gente não vai repetir nada. São muitas informações, muitos assuntos aí. Pô, pessoal, agradeço muito a participação. Eu acho que a gente conseguiu responder praticamente todas as perguntas aqui. Teve uma ou outra que a gente acabou não abordando, mas foram até a gente não abordou porque elas já foram respondidas dentro dos outros questionamentos aí que o Herbert apresentou. E é isso aí, pessoal. Agradeço muito a participação de todos. Esse episódio foi uma consolidação de assuntos que a gente vai acabar tratando um pouco mais profundamente nas próximas edições. E fica aí o convite para todo mundo sugerir, compartilhar eventuais outras dúvidas, sabendo que o próximo assunto já vai ser sobre vendas e indicadores de performance. Seria legal também, se vocês tiverem dúvidas e quiserem enviar essas dúvidas antes, a gente já vem com conteúdo preparado, embasado em cima disso que vocês estão sugerindo e são as dores que vocês passam no dia a dia, né? Fica então, mais personalizado o conteúdo, né? Exato. Maíra, o próximo encontro, a gente está definindo a data certinha. A gente teve alguns comentários de pessoas que falaram que no começo do mês é um pouco complicado devido a essa questão do pagamento da folha e a questão um pouco do financeiro início de mês. Mas assim que a gente tiver certinho essa data, esse cronograma, a gente vai avisar todo mundo com antecedência para que vocês possam se programar e participar aí do próximo episódio. Entre esse de hoje e o próximo dessa série, repito, a gente vai ter uma outra focada um pouquinho em algumas funcionalidades do sistema, mais especificamente a agenda, que é um conteúdo que vai ser muito legal. A gente está fazendo uma reformulação ali numa parte super importante do sistema, e baseado em uma série de sugestões e dicas e até críticas que a gente teve dos nossos clientes. Como todo mundo sabe, a gente gosta muito de ouvir os nossos clientes e, na medida do possível, desenvolver as melhorias e soluções aí baseadas no feedback que vocês nos dão todos os dias. Isso é super importante, tá? Bom, o que fica de tudo que a gente conversou aqui, uma coisa que ficou muito marcada para mim, Herbert, um negócio que você apontou e realmente eu passei há pouco tempo aí na pele um caso muito parecido, que é essa questão, a operação sufoca. Uhum. Fica imerso na operação, resolvendo os problemas, dúvidas, questões de um colaborador, de outro e tal, você acaba sendo sufocado quando você vê, passa o dia, passa a semana, passa o mês, e toda aquela tua lista de atividades que você tinha programado para fazer, você vai olhar, pô, eu fiz 50% do que eu tinha que fazer. Um monte de ideia, um monte de coisa que você tinha planejado, você acaba não executando. Então, essa dica que o Herbert deu lá no início, para você sair e olhar o negócio de fora, isso é fundamental. Eu acho que é um ganho super importante para o negócio, para que você consiga realmente identificar as suas falhas, os teus problemas, os pontos que você pode melhorar e voltar e executar essas questões. A gente tem participado de um programa da Endeavor aqui, isso é muito claro. Assim, não só, eu digo que isso é uma questão um pouco inerente a qualquer gestor de qualquer negócio. Não é algo exclusivo do segmento fitness, não é algo exclusivo do segmento tecnologia, nem do varejo. É de todos os tipos de negócios. A gente como gestor, acaba sempre ficando sufocado, né, pela operação, e pô, você está ali lutando para que teu nariz não seja engolido também, e você tem um pouquinho de ar para respirar. Isso acaba sendo bem tóxico para o negócio, para a evolução. Então, pô, uma dica fantástica aí que o Herbert deu e às vezes ficou ali nas entrelinhas, mas fiz questão aqui de reforçar porque é algo que realmente faz muita diferença. E assim, isso não necessariamente precisa, às vezes, de você contratar alguma pessoa para poder trazer.
mas só de você, às vezes, trazer alguma pessoa de confiança sua, né, e ouvir um pouco ela falando sobre o seu negócio, com certeza ela já vai ter um outro ângulo de visão, né, que às vezes está aqui, né, e a gente não está enxergando, mas é porque a gente está envolvido e fica cego para algumas coisas. Então, eu acho que ter boas pessoas por perto também é muito importante para você, nesses momentos aí, poder contar com elas também, né? Assim como nós fazemos, né? Exato, exato. É a troca, né? Eu acho que essa troca aí entre as pessoas e até empreendedores do mesmo segmento, pô, isso é riquíssimo. Eu incentivo muito isso, a gente tem feito muito isso aqui na nossa área, que é tecnologia, software. A gente troca muito com empresas eventuais, até que não são... até os próprios players do nosso segmento, eu acho que é super saudável você trocar o que você está fazendo, o que tem funcionado, o que não tem funcionado. Eu acho que sempre um acaba agregando muito ao outro. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a participação de todo mundo. Pô, foi super engajado esse nosso papo. O pessoal ficou aí do começo ao fim. É isso que eu ia falar agora, o pessoal não saiu, cara. Pô, muito legal. Agradeço bastante aí a participação de todos. A gente espera que a gente possa sempre superar as expectativas de vocês, mas nada melhor do que vocês comentando, criticando, sugerindo, para que a gente consiga realmente entregar o que vocês esperam e conseguir cada vez mais nos ajudar, né? Assim como a gente recebe muito esse feedback de vocês e está sempre disposto a fazer diferente, fazer algo que vocês realmente estão esperando, estão precisando, o oposto aí também vale, tá? Vamos em frente, então, acompanhem os nossos conteúdos aí da Interação Fitness. O Herbert é um dos nossos colaboradores, sempre com conteúdos muito interessantes ali. Ele vai, daqui a uns dias, já deve sair aí o artigo sobre a antecipação, que é um ponto bastante delicado. A gente vê aí muitas pessoas com dificuldade financeira por causa desse assunto. E o Herbert vai tratar já tratou, né, esse tema, e daqui a uns dias deve estar liberado lá no portal para todo mundo assistir. Acompanhe. Interação Fitness é um portal com conteúdo realmente de qualidade. Não tem jabá, não tem venda de nada lá. É um portal que a gente construiu justamente para entregar conhecimento sem ficar oferecendo e vendendo produtos, serviços e tal. Não é essa a intenção do portal. A intenção mesmo é ser um portal de referência. Quando vocês pensarem em conteúdo de qualidade para o segmento, aí conteúdo a gente fala de todas as áreas, tá? Desde a área de gestão, a área de técnica, a área de treinamento de profissionais, fisioterapia, todas as áreas ligadas ao nosso segmento do Health and Fitness, saúde, bem-estar, esporte, então a gente trata lá. Então, fiquem à vontade, tá? O endereço do portal é interaçãofitness.com.br. Vamos colocar no chat ali. A Lígia já colocou, inclusive, está ali no chat. Acompanhe que toda semana aí tem alguns conteúdos novos. A gente está trazendo novos profissionais, sempre pessoas altamente gabaritadas no assunto que elas abordam. Tá? A gente faz um serviço de curadoria ali muito importante nas pessoas que estão contribuindo com o conteúdo, tá? Então fiquem lá, fiquem ligados aí e a gente vai mantendo o contato. Herbert, quer dar mais alguma informação aí? Não, informação acho que é isso, só agradecer mesmo a audiência aí, pessoal, ficou até o fim, e para os próximos, que a gente vai tentar colocar talvez ali um lugar para a pessoa já deixar pergunta no momento da inscrição, para a gente poder tornar essa experiência o mais customizada possível e realmente falar sobre o que vocês precisam de informação aí para o dia a dia. Essa é sempre minha proposta, e é isso. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Jefferson, sim, o portal é web, é só acessar o link que a Lídia colocou ali e curtir o conteúdo. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos em frente. Grande abraço. Até já. Valeu.